É sempre um prazer estar aqui para gravar um vídeo para falar sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, nossa maior paixão. Meu nome é Serginho e esse é o canal Vasco Gym. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, dê essa força para um vascaíno, para que esse canal possa divulgar seu conteúdo para mais vascaínos. Assim a gente não fica preso ali na grande mídia que esconde muitas vezes o que de fato acontece. Eu fiquei aguardando todos esses dias, desde o último jogo do Vasco, para ver a rodada, para ver os resultados, também para ver o que acontecia, para poder vir aqui ter um conteúdo para poder dizer para vocês. Infelizmente, essa diretoria mais uma vez cria uma cortina de fumaça com a história da estátua para o Roberto Dinamite, e nada mais é do que esconder a verdade, mascarar o que de fato acontece no Vasco. Não, nada contra o Roberto Dinamite, muito pelo contrário, o Roberto Dinamite, para mim, é o maior ídolo vascaíno. Ele marcou toda uma geração, ele fez o que o Vasco é hoje, como time de futebol. Eu só lamento a ocasião em que se cria essa cortina de fumaça para esconder o que de fato acontece no Vasco da Gama. Polêmicas à parte, passado a rodada aí com os jogos, o Vasco continua ali na sexta posição com 46 pontos. Ontem o Avaí venceu o Cruzeiro e eu torci muito para que o Cruzeiro conseguisse vencer o Avaí lá em Florianópolis, mas não deu. O Cruzeiro até jogou bem o primeiro tempo, mas não conseguiu converter em gols. Bruno José teve até uma boa chance, mas não conseguiu. E, enfim, o Avaí venceu e foi para a terceira posição com 53 pontos. O Goiás continua ali na quarta posição com 52. A rodada foi boa nesse sentido, porque o Goiás não conseguiu vencer, empatou. E nós estamos a 6 pontos do G4. Vamos jogar amanhã contra o Náutico e eu encaro esta partida como a separação dos homens dos meninos. Se o Vasco tem alguma pretensão de voltar à Série A, esse jogo é definitivo. Ele tem que vencer. É um rival direto, é um jogo, como a gente chama, de 6 pontos, e o Vasco tem a obrigação de vencer. Hélio dos Anjos deu uma entrevista coletiva onde ele encara esse jogo como uma guerra. Então esse vai ser o espírito dos aflitos, uma guerra. E se o Vasco não estiver preparado para vencer este jogo, se não tiver a cabeça no lugar e não for agressivo, perderá. E aí as nossas chances reduzem mais ainda. Matematicamente, teremos chances, mas elas vão ficar cada vez menores. Então, para mim, ou o Vasco vence, ou o Vasco não sobe. É bem isso. Deixa aí o comentário de vocês se vocês também pensam como eu. Hoje, nesse sábado, eu estou aqui, a família está ali curtindo um som, não sei se vocês estão escutando esse som ao fundo. E a gente está aqui, eu estou aqui no escritório, no estúdio, gravando esse vídeo para vocês, pensando no nosso clube, a situação que nós nos encontramos. Secador ligado o tempo todo porque o Vasco não consegue fazer o seu dever de casa e deixa o seu torcedor desta forma. Não era para a gente estar sofrendo como estamos, torcendo para adversários perderem seus jogos, para que a gente tenha chance de competir, de chegar até o fim
com possibilidades reais de voltar à primeira divisão. É lamentável que tudo isso aconteça e que esteja acontecendo no Vasco da Gama. Mas a realidade é essa. Essa diretoria é uma diretoria incompetente. É uma diretoria que entrou pela porta do fundo, todos sabem. Está administrando o clube através de uma liminar. Jorge Salgado não tem moral alguma para estar ali. É uma vergonha, na verdade. Eu, como cidadão brasileiro, como pessoa, eu teria muita vergonha de estar ali nessa condição. Joias do Vasco sendo entregues para o Carlos Leite, que é um outro fanfarrão, que na minha opinião, de vascaíno não tem nada. Basta pegar o seu patrimônio, quando ele começou a atuar no Vasco, e ver a que ponto ele se encontra hoje. Eu vi o Thiago Fontes do YouTube, do Vascaíno do Cerrado, dizendo, estava pé da vida porque ele tinha dito no vídeo anterior que o Riquelme era empresariado pelo pai do Neymar, e depois ele foi ver que não, que já tinham remanejado isso aí, e o Riquelme era atleta do Carlos Leite. Também vi agora que tinha mais um recrutado pelo Carlos Leite, que era o Tavares, né? Um atacante da base do Vasco. E eu fico aqui me perguntando: vocês acreditam que esse empresário é vascaíno? Esse empresário é um mercenário, é um câncer. Ele está acabando com a base do Vasco, com seu maior patrimônio, que são os seus atletas. Isso tem que acabar, meus amigos. Infelizmente, o Vasco está afundando cada vez mais por conta disso. Isso precisa ser estancado, precisa ser finalizado. Carlos Leite tem que sair do Vasco. Carlos Leite nunca foi vascaíno, e sim um grande mercenário, hipócrita. Chega a ser imoral essa relação promíscua dele com os dirigentes do Vasco. Carlos Leite, para mim, deveria ser, sim, bombardeado pela torcida do Vasco e exigir, essa torcida do Vasco deveria exigir que esse Carlos Leite deixasse o Vasco. Uma promiscuidade terrível que afunda o Vasco em dívidas, que afunda o Vasco na situação que se encontra e vai piorar. Criada essa cortina de fumaça aí com a estátua do Roberto Dinamite, foi-se às redes sociais pedir dinheiro para o torcedor para poder confeccionar essa estátua. E rapidamente o torcedor vascaíno atingiu a meta de R$180 mil estipulada, ultrapassou 200 mil, 220 mil e continua ali depositando o seu dinheiro. Vascaíno é muito bom para ajudar o clube, mas não para pensar que isso é uma cortina de fumaça. Ele está sendo enganado por essa diretoria golpista. E vai lá e fica dando o seu dinheiro para a estátua, enquanto funcionários e jogadores de futebol estão com seus salários atrasados. É lastimável isso tudo que acontece. Enquanto o torcedor vascaíno não acordar e não reivindicar, não exigir que essa diretoria golpista deixe o Vasco, nós continuaremos aí sendo enganados e ficaremos aqui fazendo contas e mais contas para ver se o Vasco consegue voltar à divisão principal. O Cruzeiro ontem deu tchau. A primeira divisão vai ser mais um ano na Série B. E se a gente não abrir o olho, iremos no mesmo caminho. Então, torcedor, a esperança sempre existe, a torcida sempre existe.
mas o Vasco precisa jogar com muita força, com muita garra, lá nos Aflitos, amanhã, às 4 horas da tarde. Se o Vasco quiser voltar à divisão principal, ele terá que vencer o Náutico lá em Recife. Deixa aí seu comentário, se você acredita que o Vasco vai vencer, que esse espírito vai prevalecer e o Vasco vai dar um show de bola. Vamos vibrar positivamente para que isso aconteça. Todas as bolas que o Vasco chutar no gol do Náutico, entre e a gente consiga vencer. Lamentável, mais uma vez eu digo, estejamos aqui fazendo conta para o Vasco voltar para a divisão principal. Nessa altura do campeonato éramos para estar tranquilos, esperando só os outros resultados para consolidar nosso retorno à divisão principal. Mas não, estamos aqui secando adversários, fazendo contas para que o Vasco possa voltar. Alexandre Pássaro, para mim, é um aprendiz. Nunca deveria ter ido para o Vasco da Gama, assim como toda essa diretoria. Essa diretoria engana o torcedor e o torcedor, entorpecido, não consegue reagir. Pode sim, e corremos o risco sério de não voltarmos à primeira divisão. E será mais um choro, será mais uma lamentação. E nunca o torcedor vai admitir que ele é o responsável por tudo isso que acontece no Vasco da Gama.